Boa tarde, amados irmãos e amigos do canal YouTube. Aqui estou mais uma vez para fazer a gravação de um vídeo dos escritos que nos foi revelado no período de 6/6 de 2002 a 12/8 de 2009. São 151 capítulos com quase 7.000 versículos. Está aqui em minhas mãos o capítulo 53 da parte C, com o seguinte tema: o obediente se reduz especialmente para levar seu próximo. Esse capítulo ele tem 44 versículos. Versículo 1: os que seguem a linha de obediência à lei de Deus, primeiro Deus, depois seu próximo, depois a si mesmo, ganhando o direito de Deus de não trabalhar pelos bens perecíveis, a qual faz uma função difícil, para muitos impossível, que é colocar seu próximo sempre à frente. Lembrando que esse capítulo aqui, a série dele é série Sacrifício. Esqueci de falar antes. Versículo 2: pondo o seu próximo como primeiro a ser abençoado, e ficando como segundo, uma conduta que atrai as bênçãos financeiras a si, porque deixou de ser o primeiro a receber bênção, diferente do objetivo tradicional de todos, onde primeiro buscam as bênçãos a si, depois talvez seu próximo como segunda opção. Versículo 3: a postura diferente da tradição quebra o poder de atração das bênçãos financeiras e deixa de comandar de forma absoluta a preferência de todos, cuja única preferência é receber, jamais rejeitar, para seu próximo aceitar, porquanto ter é o maior desejo e prazer de todos, mesmo que seu próximo esteja mais carente. Versículo 4: portanto, as bênçãos a si mesmo é a maior preferência, não Cristo, porque há algo mais importante que Cristo e seu próximo, que as bênçãos a si mesmo, julgando-se mais importante que Cristo e seu próximo. Certamente neste não há o grande amor de Deus. Versículo 5: quem põe primeiro o seu próximo a receber bênçãos materiais já tem preferência por uma melhor, que é Cristo. Por isso, sua principal preferência não é as bênçãos materiais, senão as bênçãos espirituais, para fornecer a primeira preferência do seu próximo às bênçãos financeiras, cumprindo a este a tradição terrena e a obediência à lei, obediente à lei celestial. Versículo 6: os que querem receber bênçãos materiais, mas não tem alguém próximo que despreza essas bênçãos por já ter uma melhor, que é Cristo, busca obter o que tem valor absoluto, difícil de conseguir, visto que todos o buscam. Com isso, seu poder de atração não foi quebrado. E pode até receber, mas sendo atraída a ela com poder superior a quem recebeu. Versículo 7: as bênçãos atraídas, os abençoados não estimulam a vinda de outras de forma contínua, pois não veio por vontade atrativa, mas foi trazida pelo abençoado, e outros somente também virão se forem trazidas à força física, não da fé. Versículo 8: quem rejeita como prioridade as bênçãos materiais para abençoar seu próximo tem uma tarefa difícil, porque normalmente tem necessidade financeira, mas por amar mais a Cristo e seu próximo, não faz caso dela, e Cristo e seu próximo é privilegiado. Versículo 9: somente pode fazer isso quem tem consciência de ter o verdadeiro Cristo. O seu serviço deixa de ser uma tarefa em vão, porque o retorno vem da própria Cristo em abundância. Quanto a outros que porventura procuram fazer o mesmo apenas para imitar, mas não tendo o verdadeiro Cristo, trabalha em vão, pois espera a recompensa dos homens, não de Cristo. Versículo 10: procuramos ganhar Cristo acima de tudo, mesmo que haja perda em outros setores. Versículo 11: quando todos buscam as bênçãos materiais, sem alguém próximo que o despreze por ter o verdadeiro Cristo, acirra a concorrência por ela, o valorizando mais que Cristo. Neste caso, ela não vem do verdadeiro Cristo, senão dos falsos. E as bênçãos que vêm do verdadeiro Cristo vêm subjugada à verdade, não exaltada e valorizada mais que tudo.
Versículo 12. O mais forte, quando prevalece sobre seu concorrente, o sacrifica aos demônios. É essa a maneira usada para se conseguir bênção financeira, sem ser obrigado a seguir a direção da obediência a Deus. Uma prática de feitiçaria. Versículo 13. Quando alguém procura alguém próximo dos que querem receber bênção financeira, se reduz a si mesmo, transformando-se num sacrifício a Cristo para atrair bênção aos próximos, se estabelece na própria maneira dos feiticeiros, mas como sacrifício contrário aos demônios. Versículo 14. Desfazendo a prática de sacrificar as pessoas aos demônios para poder receber bênção financeira, porquanto já há um sacrifício vivo e contínuo que invalida todos os outros sacrifícios, e as bênçãos virão continuamente ilimitadas. Inclusive valorizando as pessoas já sacrificadas aos demônios por seu valor, com seu valor reduzido. Versículo 15. O sacrifício vivo e contínuo vivifica e valoriza os outros mortos e sofredores. Mesmo morto em pecado e aos demônios, uma validade perpétua. O sacrifício aos demônios é a morte e o sofrimento físico das pessoas aos demônios. E para uma vida não há valor na terra que o pague, e para o sofrimento um baixo valor não compensa. Versículo 16. Para o sacrifício morto ou sofrido, seu valor é preciso o interessado sacrificar um membro da família Cristo e valorizar outro já sacrificado, cobrando um alto valor por quem já foi sacrificado por um baixo preço. Versículo 17. Assim pode ser reduzido a prática do sacrifício aos demônios, porque não há mais como recompensar o sacrifício por causa do alto valor de um sacrifício. E as bênçãos adquiridas pelos feiticeiros, pelos que são sacrificados, ficam muito mais malditas pela manifestação das bênçãos e melhores promessas. Versículo 18. Mas maldita porque qualquer grande bênção financeira não compensa o valor do sofrimento ou uma vida humana, ainda que quem sofreu ou morreu não seja um arrependido dos seus pecados. Versículo 19. O sacrifício a Cristo é vida e felicidade, sendo a maior melhor que todas. Com o sacrifício aos demônios, quase inútil, quebra o poder dos demônios e estabelece o poder de Cristo. Versículo 20. Os que se sacrificam a Cristo desprezam as bênçãos financeiras conquistadas por sacrifício aos demônios para provocar sua vinda na direção do sacrifício vivo e contínuo contra o poder maligno. Os que crescem ou não são previamente programados. Versículo 21. Os que crescem na prática de feitiçaria mobilizam milhares de pessoas pagas pelos próprios vítimas através de tributos e outros. Estes pagam têm a tarefa de impedir o crescimento dos que buscam crescer, mas estão programados ao fracasso e são usados numa função disfarçada para ocultar as más intenções. Versículo 22. Os que têm objetivo crescente, ficando refém de seus próprios atos, pois quem sabe é usado para programar seu próprio fracasso, sendo despertado como sinal de crescimento, para vos animar e vos prender a um objetivo oculto, pois já está controlado pelos que maquinam e programam seus fracassos. Versículo 23. É dado um entendimento na direção do sucesso financeiro para em troca ganhar o controle no sentido espiritual, que é a tarefa de servir, fazendo o que é de interesse dos demônios para depois ser recompensado na realização do desejo de crescimento financeiro. O serviço prestado geralmente é de baixo nível contra seu próximo, por ser usado como acusação na sua própria consciência. A acusação aceita na própria consciência, pelo ato praticado, dá direção aos acusadores em relação à recompensa que deve ser dada em troca do serviço prestado, tanto ao que se refere ao seu valor como tirá-lo de volta, ou mesmo nem haver recompensa, porque o direito de posse não foi conquistado de Deus, porém negociado. Versículo 26. A recompensa pelo serviço prestado na aparência é o bem no presente, mas no futuro um provável fracasso, pois as obras realizadas não é digno das bênçãos recebidas, e o direito foi roubado, e a posse adulterada. Versículo 27. Quem consegue maior êxito no fracasso do seu futuro recebe melhor recompensa por seu serviço, inclusive a autoridade para controlar os fracassos dos fracassados.
Versículo 28. Muitos são controlados no fracasso para o sucesso e crescimento de poucos, pois quem se sacrifica no esforço para crescer, nada consegue, e pouco sem muito esforço, tudo consegue, porque assim foi programado. Versículo 29. Os que conseguem crescer não é o mérito próprio de seu, mas porque foi programado no crescimento. E os que não conseguem também não é por incompetência, mas também foi programado ao fracasso. Versículo 30. Os que não crescem são convencidos na sua consciência e competência dos que conseguem, através da ocorrência evidenciada, especialmente para convencer sua mente. Um simples detalhe deve ser usado para justificar seu fracasso e o sucesso de outros. Versículo 31. E os que aceitam a justificativa é transformada num incompetente consciente, justificando a si próprio. E os que não aceitam a justificativa de sua incompetência têm consciência de sua capacidade, passa a atrapalhar e dar trabalho aos programadores do seu fracasso. Versículo 32. Os que concordam com seu fracasso aprovam os que programam e ainda prestam um importante serviço ajudando a programar o fracasso de outros, recebendo pequenas vantagens em troca. Versículo 33. Os que aceitam a justificativa que é muito difícil de vencer, somente tem êxito se sua fé estiver firmada em Cristo, visto que ninguém consegue superar os programadores no sentido contrário, e no sentido espiritual, Cristo é impossível ser programado. Versículo 34. Com o sentido material retido e controlado pelos programadores, o outro lado espiritual livre há liberdade a outra programação no sentido espiritual, contrária à material. E os programados ao fracasso ganham liberdade a outro caminho do sucesso que não é possível do lado retido, mas com muito mais ganhos e crescimento. Versículo 35. Com a verdade falada ativa do lado dos programados ao fracasso material, usado pelos também programados ao fracasso, mais livre com a verdade falada, esclarece que os fracassos conscientes foram programados à derrota para levantar outros vencedores. Versículo 36. E assim é descoberta a adulteração dos programadores que fabricam vencedores e uma nova programação no sentido espiritual para levantar vencedores superiores aos existentes, pois os que vão se reduzir a Cristo, especialmente para levantar vencedores no sentido material, vão prevalecer, sem promover o fracasso dos derrotados. Versículo 37. Isto tudo é possível porque um sacrifício a Cristo tem grande valor e ganha poder no próprio Cristo em pessoa para levantar vencedores sem depender de outros sacrifícios. Versículo 38. Não sendo assim que ocorre com os vencedores que vencem promovendo o fracasso dos derrotados, que são obrigados a sacrificar inocentes no sofrimento até morte para ganhar o direito de receber o que pretende. Versículo 39. Quem se sacrifica a Cristo deve ter consciência de não querer o sofrimento nem morte das pessoas. E se isso ocorrer na sua consciência, é inocente para o mal sofrido, ciente para o bem preferido, não busca o mal de ninguém, senão o bem dos que crê, e o aceita como verdadeiro sacrifício a Cristo, e merece recompensa financeira pelos que são beneficiados. Versículo 40. E poucos que se sacrificam a Cristo vão promover o sucesso e crescimento de muitos, reduzindo-se para levar vencedores, defendendo assim o bem dos que apoiam, não o mal dos que rejeitam. Versículo 41. Neste caso, o mal fica livre para seguir contra quem rejeita o bem, mas não foi levado nem mandado pelos que defendem o bem e o crescimento dos que apoiam. E o bem fica restrito aos que aceitam e o mal livre. Versículo 42. Contrário aos que crescem pelo fracasso programado. O mal fica livre, programado contra os programados ao fracasso, e o bem mais somente para os programados ao crescimento. Versículo 43. O mal fica extremamente controlado para não atingir as bênçãos dos que o controlam. E para outro, o mal fica descontrolado ou controlado para o afetar de modo natural ou de maneira programada. Versículo 44. O bem é artificialmente programado para os poderosos, e os outros não têm o mesmo privilégio, e ficam à mercê da sorte ou dos controladores. Então a gente concluiu aí, irmão, mais um capítulo aí, da parte C, capítulo 53, com 44 versículos. O obediente se reduz especialmente para levar seu próximo. Série O Sacrifício. Então mais um assunto aí no canal YouTube, irmão, para enriquecer essa plataforma de sabedoria. Então, que você possa conhecer, mas você não pode pôr ela em prática, né? Apenas conheça, porque se você pôr ela em prática, você vai amaldiçoar muito mais a terra. Eu agradeço a todos em nome de Jesus.